Ok, Lucas 13. Não dá um susto assim não, né? Lucas capítulo 13, dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de Lucas. Como tem sido maravilhoso. Irmãos, eu nunca li, eu confesso isso, eu nunca li Lucas dessa maneira como a gente está lendo e aprendendo agora, né? Uma visão de como Lucas estava enxergando o público, né? A igreja, o próprio evangelismo, o que ele queria transmitir, o que ele queria passar. E como é bom a gente ver que tudo está tão bem ligado, né? Bem construído. Eu não sei se Lucas, como médico, ele fazia cirurgias, né? Mas se ele fosse um cirurgião, certamente a gente ia pensar naquele bem meticuloso, né? Com todo cuidado, olha, ele costura cada tecido bem aqui, tudo certinho, cada texto interligando um com o outro para transmitir a mensagem do Evangelho. Isso é maravilhoso. A gente vê que a Bíblia, ela, embora tenha sido escrita por homens, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? E a palavra de Deus é verdade, irmãos. Por mais que a gente hoje esteja enfrentando uma onda, às vezes dentro da igreja, querendo dizer que a Bíblia, ela não ela tem falhas, ela tem erros, que a Bíblia é imperfeita. Irmãos, isso é heresia. A palavra de Deus, ela é perfeita, né? Quando a gente vê toda a totalidade, a gente vê como tudo se encaixa, como a Bíblia toda fala de Deus, como o Antigo Testamento aponta para Cristo Jesus. Então não há incoerências, não. É só para quem realmente está com o coração longe de Deus que começa a enxergar aquilo que não tem. Então vamos orar a Deus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ó Deus e Pai Celestial, nós apresentamos a nossa vida nessa noite, nesse momento que vamos estudar, aprender mais da Tua Palavra, Deus, conhecer mais das Sagradas Letras. Instrui o nosso coração, fala conosco, nos ensina, Deus, para que possamos, ó Deus, sair dessa noite aqui abençoados, edificados, ó Deus, com algo mais para a nossa vida. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa rica, abundantemente, Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento em Tuas mãos, aqueles que também ainda vão assistir, ó Deus, esse estudo, ó Deus, gravado, que, Senhor, sejam abençoados pelas Tuas mãos. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade entre nós e nos abençoa rica e abundantemente. Em nome de Jesus Cristo, que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar, se assentar em nome de Jesus. Bem, vamos dar início a esse capítulo 13. Eu já queria que você traçasse na sua mente, no seu coração, nesse desenvolvimento, que esse capítulo ele tem uma linha condutora, ele tem um tema que está puxando tudo o que a gente vai ler e ver aqui, que é justamente a salvação, o reino de Deus, a graça de Deus, como Deus faz isso e a rejeição de muitos em relação à salvação em Cristo Jesus. Então o primeiro trecho diz assim, do versículo 1 ao versículo 9. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho.
corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Bem, esse primeiro trecho, Jesus começa primeiro narrando dois fatos que tinham acontecido na época. Dois acontecimentos. Um foi aquele que Pilatos ele matou alguns galileus, alguns judeus da Galileia, né? E a gente tem relatos da época de historiadores judaicos, né? De que Pilatos era um homem muito cruel, um homem muito malvado, ele odiava os cristãos. A gente sabe que um governador romano, quando era mandado para a Palestina, era uma punição, não era uma promoção. Era uma punição que ele estava sofrendo. Então, você já imagina como o cara ia para lá, né? Ele já ia com todo ódio, ele já estava chateado com César, ele estava sendo punido, então chegava naquela terra e para onde? Vai lá para a Palestina, né? Lá para o fim do mundo. Então isso era algo que já levava um ressentimento, um ranço, um rancor no coração. Então, e Pilatos era um homem cruel, era um homem mau. Então houve aqui esse fato, e houve também uma queda de uma torre, certamente perto do tanque de Siloé. Provavelmente eles estavam construindo, que o tanque ficava próximo ao muro, eles deviam estar construindo alguma coisa, uma torre ali perto do muro, e isso caiu e acabou matando aqui 18 pessoas, né? Mas o que acontece? Por que Jesus cita isso? E curioso, ele fala, como eu disse, vamos ter em mente aqui que o aspecto principal é a salvação. Então Jesus fala, vocês acham que eles morreram porque eram mais pecadores que outros? Porque era um consenso, uma ideia de que a má sorte, essas eventualidades, acidentes, aconteciam com pessoas que tivessem cometido mais ações ruins. Então, pensar bem, se Pilatos matou aqueles galileus é porque eles devem ter feito alguma coisa muito desagradável com Deus. Aqueles 18 morreram lá, né, na torre de Siloé, naquela queda. Eles eram pecadores, tinha pecado ali, né? Claro que hoje em dia não tem esse pensamento dentro da igreja. Ok, amém. Você que está em casa, tivemos problema aqui com a bateria do microfone, tá? Só para você saber. Bem, onde eu estava? Então, ele já acreditava assim, que isso tinha a ver, havia alguma ligação com pecado, né? E como eu estava falando, hoje em dia isso não acontece mais, né? Ninguém não tem no meio evangélico, no meio cristão, aquele tipo de pensamento, essa pessoa está passando alguma coisa ruim, está enfrentando um momento ruim, deve ser porque ela está em pecado, porque ela não tem fé. Você vê que as coisas se repetem, né? Porque esse tipo de atitude que não agrada a Deus certamente, por isso Jesus está corrigindo, acaba se repetindo na igreja de hoje, né? Um olhar de que assim, uma má sorte, um acidente, alguma coisa tem certamente, com toda certeza, alguma ligação com o pecado. Então Jesus está falando, não é isso. Né? Não é isso que vai trazer a salvação. Ele fala, tem que haver o arrependimento. Ele remete a tudo aquilo, né, que João Batista pregou, que ele mesmo pregou. Então ele vai traçando essa linha de que não é por aí. Então, para ilustrar, ele vai contar uma historinha, uma parábola, falando sobre uma figueira que havia sido plantada. Curioso é que aqui aquele senhor, aquele dono da vinha,
ele chega e diz que já, versículo 7, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho, né? Parece assim, para gente que não entende, né? Por isso que é bom a gente às vezes pesquisar, porque assim, então Jesus, o dono está vindo lá todo ano buscar. Só que uma figueira naquela região ali da Palestina, ela levava até 4 ou 5 anos, depois de plantada, para dar fruto. Então, na verdade, falar que já tinha 3 anos que ela não dava fruto, estava dentro do tempo esperado, né? Então, parece que há alguma incoerência aqui, né? Já que ela leva 4 ou 5 anos, aí por isso que aquele homem que tomava conta, ele fala, poxa, espera mais 1 ano, ou seja, para completar os 4 anos, para a gente ter uma certeza realmente de que ela é infrutífera, né? De que ela não vai dar frutos, mas aquele homem mantém, tudo bem, então eu vou esperar, mas se não houver fruto, corte, né? Isso faz uma ligação muito forte, não só com a cultura, né, judaica, que é uma cultura de agricultura, mas também ao passado, onde Deus também, a cada ano vinha julgar o seu povo, trazer um julgamento a Israel. Então, Jesus está fazendo uma ligação, olha, aquele homem foi ali 3 anos, como se Deus também está visitando a nação de Israel e procurando frutos. Israel não mostra frutos de arrependimento, não mostra uma mudança de vida. Então, aquele homem está dizendo, eu vou arrancar, né, corte-a, né, porque ela está inutilizando a terra, porque dá a entender que aquela figueira estava ocupando um espaço que seria para videiras, só que não está produzindo frutos. Então o homem está dizendo, olha, você já está ocupando um espaço que não é seu, não está dando frutos, então arranque e vamos plantar aquilo que realmente vai dar frutos. Claro que Jesus está ligando isso com o aspecto da salvação, o arrependimento de Israel. Alguns acreditavam naquela época que ele poderia fazer Deus revogar o juízo final. Então, se todo Israel se arrependesse, Deus poderia adiar o fim dos tempos, mudar esse quadro, né, alterando a data do fim. Mas Jesus mostra aqui que não é isso. Não adianta, porque o povo não estava se arrependendo. A falta do arrependimento levou a salvação a quem? Aos gentios. Então Lucas já está preparando aqui o terreno, mostrando, olha, por que eu estou trazendo o evangelho para os gentios? Porque o evangelho está sendo pregado a outros povos e nações? Porque Jesus deixou bem claro, o seu próprio povo não se arrependeu dos seus pecados. Não é porque aconteceu uma eventualidade, não é, Deus estava julgando aqueles ali, está vendo que aconteceu aquilo, já foi um julgamento do pecado. E Jesus está falando, não, eles não eram mais pecadores que vocês. Se vocês não tiverem arrependimento, vocês também vão perecer. E se vocês não estão dando fruto, vocês serão arrancados e outros serão plantados no lugar de vocês. E quem são esses outros? Os gentios. Para que Israel percebesse que o Messias, a promessa do Messias não foi só para o povo de Israel, mas é para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio para dar a sua vida em nosso lugar, amém? Para todos. Então, Jesus está mostrando, olha, se não houver arrependimento, se não houver frutos, você está ocupando um lugar, aí não adianta ter o título, sou filho de Deus, sou povo de Deus e tal. Ele arranca, corta, tira daí e vamos plantar outros. Ou seja, a salvação será levada a outros. Jesus aqui já prepara esse terreno, já dá essa mensagem clara para os judeus, mas Lucas está construindo isso, para que aqueles que ouvissem falem, não, mas isso é coisa dos judeus. Não, não é coisa dos judeus, não. O evangelho é para todos. Por isso eu estou levando isso a vocês, por isso eu escrevi isso aqui, para pregar a todos, não só aos judeus também, mas olha, há espaço
para frutos de arrependimento no coração daquele que se volta para Jesus. Não importa qual a nacionalidade, não importa, importa que o seu coração possa se voltar para Deus. Amém, igreja? Vamos agora para o versículo 10 ao 17. Uma mulher é curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor Jesus lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Bem, a gente sabe da lei do sábado, né? Que a lei do sábado era o sinal da aliança mosaica em Cristo. Na nova aliança, cada aliança trazia um sinal. Jesus mostra que aquilo era apenas uma sombra, aquilo apenas apontava para algo maior, né? Que era a aliança no seu sangue. Mas a gente sabe que o sábado tinha na lei a restrição de trabalho. Era um dia em que os judeus não podem fazer nada. Até hoje eles cumprem, das 18 horas de sexta-feira até as 18 horas do sábado, né, ao cair da tarde, até o cair da tarde do outro dia. Eles não fazem nada, não podem trabalhar, né, não fazem nenhuma tarefa, nenhum trabalho. Então eles seguiam isso muito à risca. Mas Jesus sabia que isso não era tão à risca assim. Que quando havia algum interesse pessoal, as coisas eram meio que burladas. Não, mas para isso aqui, né? Sabe aquele jeitinho que a gente, né, quer sempre dar, né? Então eles também davam ali um jeitinho, bem, isso aqui dá para fazer, isso aqui, vamos, né? E tal, Jesus já conhecendo, sabendo disso, né? Ele já sabendo dessas posturas, ao ouvir essa crítica, Jesus vai se posicionar. Só que, irmãos, a restrição de trabalho era para o homem. A lei não estava dizendo que Deus estava impedido de trabalhar. A restrição era para o homem, não para Deus. É o primeiro ponto que Jesus está deixando claro aqui. Olha, quem está curando é o Senhor. Então a lei, nós, tudo bem, nós não vamos trabalhar, mas Deus, vocês querem impedir a ação de Deus. E o que Jesus fez, irmãos? Aquela mulher chega encurvada, a gente não sabe o tamanho, ela tinha algum problema na coluna, que ela andava encurvada. E aqui diz que Jesus apenas estendeu a mão e tocou nela. Isso é trabalho? Não faz sentido, né? Ele não a levantou, ele não a carregou no colo, ele não levou um copo d'água para ela, ele apenas estendeu a mão e tocou: mulher, fica livre, você está livre da sua doença. Mas aqueles homens olharam e falaram: ele estendeu a mão sobre ela, isso é trabalho. Então eles exageravam tanto em algumas coisas que não fazem sentido. Mas na verdade não é porque eles estavam zelando pela lei, não.
É porque eles estavam querendo levar a lei como um fardo, uma carga pesada sobre os judeus, e na verdade o coração estava longe. E pasmem, para alguns fariseus a cura era vista como trabalho. Por isso a crítica aqui. Como é que pode? Vocês estão vendo ser curados no sábado? Tem 6 dias, como se, né, a tua doença, o teu problema, você tem que escolher para buscar Deus quando é pelo teu problema. Agora no sábado, não, peraí, não é o dia de Deus fazer isso. Então, uma incoerência tão grande, né? Que trabalho há nisso de alguém ser curado por Deus? Jesus mostra a hipocrisia do coração desses homens. Como a vida deles estavam tão distantes da salvação, do verdadeiro arrependimento. Um povo que criticava aqueles que passaram por aqueles acidentes, que aqueles são pecadores, mas olhava para uma mulher sofrida há 18 anos, sofrendo com esse problema, e dizem, ela não pode ser curada. Que isso? Que absurdo curar essa mulher? Não, peraí. Jesus mostra, vocês não estão entendendo o que Deus está esperando. Como a cura poderia ser vista como trabalho. E curioso que Jesus vai tocar justamente no ponto, incomodando eles. No dia de sábado, vocês não soltam lá o boi, o jumento de vocês para dar água para eles? Isso não é trabalho. Ir lá no estábulo, desamarrar, puxar. Isso não é trabalho. Levar até eles que possam beber água, esperar, pegar de volta. Isso não é trabalho, mas vocês fazem. O que é isso? Hipocrisia. Não é um coração arrependido. Não é um coração aberto, entregue para Deus. Um coração que às vezes julga o seu próximo, mas na verdade não está voltado para Deus. E esses 2 verbos aqui que Jesus usa, o soltar, o desprender, eram verbos usados por médicos que faziam algum procedimento, tinham um processo de cura em problemas da coluna. Então as pessoas naquela época iam ser tratadas, nós vamos soltar, vamos desprender a tua espinha, né? Como antigamente se falava, né? Está com problema na espinha. Então o médico ia tratar aquilo, dizia que ele ia soltar aquela pessoa, ia desprender aquela pessoa. Então Jesus usa os mesmos verbos que os médicos usavam, tanto para o tratamento de problemas na espinha, como também esses verbos eram usados na libertação de demônios. Quando ia se fazer uma libertação, a libertação de alguém, então se usava, nós vamos soltar essa pessoa, vamos desamarrar, desprender esta pessoa. Então Jesus usa, e Lucas aqui traz exatamente a mesma forma para mostrar o que Jesus estava querendo dizer, a hipocrisia daqueles homens, que soltavam, desprendiam um animal, mas estavam se posicionando contra o soltar e o desprender daquela mulher que estava oprimida e enferma há 18 anos. Quer dizer que a lei não permite essa mulher ser curada, mas permite que vocês levem o animal de vocês para beber água? Não, não é isso que Deus espera. Não é essa postura. E o curioso é que no final, Lucas coloca aqui no versículo 17, tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, todos se calaram. Por que Lucas coloca isso? Aí Lucas está olhando o público grego, o público de fora, gentio, porque nas narrativas gregas, as grandes controvérsias, os grandes debates terminavam sempre com uma sábia resposta daquele que era o protagonista, e os seus oponentes terminavam em silêncio. Então, esse versículo, para um público grego, Jesus fez todos os seus oponentes se calarem diante daquela controvérsia. Ou seja, não havia argumentos. Eles não tinham como debater algo com Jesus, que Jesus estava mostrando a hipocrisia, o erro, a gravidade do que eles estavam vivendo e cometendo. Apontavam
Vamos lá, voltando lá para o início do capítulo, né? Aqueles homens morreram, eram pecadores. Pilatos matou eles porque eles eram pecadores. A torre caiu porque eram pecadores. Mas vocês não são, né? Vocês não se arrependem dos seus pecados. Vocês estão cometendo esse pecado também, estão transgredindo o sábado. E mais ainda, que você não trabalhe, mas você ainda não quer dar a ordem para que Deus também não trabalhe. Quem está curando é Deus. Quem está libertando essa mulher é Deus, não é o homem. Então, há um confronto aqui daquilo que eles estavam vivendo e do que verdadeiramente é a salvação, é o caminhar com Deus. E aí vai entrar agora nas parábolas. Vamos lá, 18 a 21. As parábolas do grão de mostarda e do fermento, onde Lucas vai apresentar agora o que é a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Então vamos lá, Jesus usa aqui mais dois elementos conhecidos para fazer transmitir o seu ensinamento. O grão de mostarda, que era a mostarda tem uma semente muito pequena, e na época era uma das menores conhecidas, né? Então ele sabia que ela era muito pequenininha. A árvore da mostarda, na região da Palestina, ela chegava no máximo aí a cerca de 3 metros de altura. Não era uma árvore muito grande, mas lá naquela região pode chegar até uns 3 metros de altura, servindo assim o quê? Como abrigo para muitos pássaros, né? Era uma pequena árvore, mas pássaros se abrigavam ali, faziam seus ninhos, né? Criavam ali os seus filhotinhos. Então a árvore da mostarda, Jesus mostra um grãozinho tão pequenininho, né? Algo tão assim imperceptível, desprezível, que a gente pensa, isso aí não vai dar em nada. Chegava a dar uma árvore de 3 metros de altura, que chegava a aninhar pássaros. Nisso, Lucas está fazendo uma ligação ao Antigo Testamento, porque Daniel vai citar lá no capítulo 4, você pode anotar aí, depois pesquisar. Daniel vai falar sobre o reino que abriga as nações, que coloca debaixo de suas asas. Então, Jesus está construindo a figura do reino de Deus, que começa pequenininho, uma sementinha, que naquele momento ali era algo desprezível. É esse filho de marceneiro aí, lá de Nazaré, esse Galileu aí, que está vindo aqui com um monte de ideia e está causando confusão. Algo pequenininho. Mas Jesus está falando, olha, o reino de Deus, ele cresce, e muitos vêm se abrigar debaixo da sua sombra. Vai atingir muitos. E aí ele usa a mesma comparação, usando o fermento, né? Você pega o fermento, não é nada, mas quando você mistura o fermento com a farinha, aquela massa que dá origem a ela, cresce. Você vê aquilo lá pequenininho, está lá aquela massa, daqui a algum tempo você vê aquilo fermentou, cresceu. Jesus está mostrando que justamente o sentido é esse. O reino de Deus, ele poderia parecer imperceptível, mas ele se tornaria grandioso e extenso. E hoje, irmãos, a palavra de Deus é levada ao mundo todo, como foi na época, e cada vez mais a palavra de Deus está chegando a lugares que nunca se imaginou, porque você não tem como conter. É como você pegar uma semente de mostarda, jogar lá, plantar e falar assim, não vou deixar essa árvore crescer, ela vai ficar pequenininha. Eu coloquei o fermento ali com a farinha, mas eu vou de algum jeito aqui impedir que a massa cresça. Não,
vai fermentar, a árvore vai crescer. Quando o evangelho é levado aos corações, quando há arrependimento, isso cresce dentro de nós. Há uma mudança, uma transformação de vida, e isso vai se estendendo a outras vidas, a outros corações. Jesus está falando o seguinte: não é apenas uma lei, não é apenas uma religiosidade que vocês estão vivendo. O reino de Deus é algo muito maior, onde muitos serão atingidos, alcançados e serão abrigados debaixo da sua sombra. E graças a Deus, nós hoje estamos debaixo dessa sombra, amém? Estamos no reino de Deus. Então ele está apresentando aos seus leitores, aos seus ouvintes, o quê? O reino. O reino, que é diferente daquela religiosidade que aquele povo estava vivendo. Não é isso. O reino é algo muito maior. E aí nós vamos para o versículo 22. A porta estreita. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Olha aí, mais uma vez sobre a salvação. Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, de Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Jesus primeiro apresenta aqui dois caminhos. Essa imagem de dois caminhos era algo muito comum na literatura antiga. Sempre usava-se muito essa figura de dois caminhos para contar histórias, para ilustração, para transmitir algum ensino. Então, Jesus usa a mesma figura que todos já estavam acostumados a ouvir em muitas histórias e muitos ensinos. E Lucas vai trazer isso aqui porque realmente a ilustração é clara, mostrando o caminho que é para andar no reino de Deus. É um caminho estreito, que tem que haver um esforço, uma dedicação para andar na presença de Deus. Não é viver uma vida fácil, não. Pelo contrário, andar no reino de Deus vai exigir muito mais de nós. Porque nós temos que lutar contra a nossa carne, nossa vontade, contra o pecado, contra esse mundo, contra Satanás. Nós temos que lutar o tempo inteiro. E a religiosidade que Jesus vem mostrando, que Lucas vem mostrando ali no início, está mostrando que, olha, é fácil ser religioso. É fácil. É só você adotar umas práticas religiosas, está tudo bem. É só você ter certos conceitos religiosos e pronto, você se faz um religioso. E nós podemos nos tornar religiosos? Sim. Daí o alerta de que isso não é o reino de Deus. Não é aquilo que Cristo veio trazer. Então ele vai contar aqui dar mais uma ilustração sobre o dono da casa, né, que vai fechar a porta e deixar muitos de fora. Ele traz a ideia da comunhão à mesa. Alguns questionam: mas Senhor, nós comemos e bebemos contigo, porque naquela sociedade a comunhão da mesa, ela significava um elo social forte.
Então, quando alguém se sentava à mesa, por isso a gente vê episódios no Antigo Testamento, né? Abraão recebendo os anjos, Ló insistindo para que os anjos entrassem em sua casa. Você vê, né, as figuras antigas tendo aquele cenário, aquela cena de estar à mesa comendo. Por quê? Porque significa que nós estamos construindo um elo social de amizade, de respeito. E essas pessoas vão chegar e falar para Jesus: nós comemos e bebemos contigo. Mas ele dirá: não conheço vocês. Não há elo nenhum entre nós. Não sei quem vocês são. Ele está falando só para os judeus? Ou está falando para nós também, irmãos? Porque agora ele já apresentou o que é o reino de Deus. É o grão de mostarda, é o fermento. Agora cuidado, porque vocês podem se tornar como aqueles religiosos hipócritas e chegar no último dia e dizer: Senhor, eu tinha comunhão contigo. A hospitalidade era um sinal de amizade que era construída, ser hospitaleiro, bem-estar, se formando uma amizade. O Senhor diz o quê? Que não os conhece, que não tem vínculo algum com eles. Mas o Senhor pregou em nossas ruas, nós comemos e bebemos contigo. Conheço vocês não. Assim também nós não vamos poder chegar no último dia e pensar assim: Senhor, estou aqui, eu sou fulano de tal, eu era membro da Igreja Cristã Nova Vida de Parque Anchieta, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Posso entrar, Senhor? É o que ele está dizendo. Nós não podemos nos garantir em nós mesmos, porque naquele dia muitos ficarão de fora. Isso servia não só para os israelitas que estavam dizendo: vocês pensam que o reino de Deus é só de vocês? Vocês vão se enganar. Jesus estava aqui também frustrando a expectativa deles de entrar no reino com os patriarcas. Vocês vão ver lá Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, e vocês excluídos. Jesus está frustrando a ideia deles que eles são o povo escolhido e que não precisa arrependimento de coração, não precisa eu me voltar para Deus, não precisa eu endireitar os meus caminhos, porque eu já sou judeu. E como isso serve para nós? Porque nós podemos também pensar: eu não preciso me arrepender, eu não preciso mudar em nada, eu não preciso consertar minha vida, porque eu já sou crente, eu já estou na igreja. Eu já sou batizado, eu tomo ceia, eu dou meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha o que Lucas está mostrando, porque o público-alvo principal de Lucas são aqueles que não são judeus. O primeiro público é esse. Então nós nos incluímos nisso, para nos alertar: olha, eles foram excluídos. Por quê? Porque viviam numa religiosidade achando que os outros eram mais pecadores que eles. Eles não queriam fazer o bem ao próximo, mas faziam bem ao animal. Isso é uma hipocrisia religiosa. Cuidado, que o reino de Deus vai pesar essas coisas. Deus vai pedir conta dessas coisas. E naquele dia não vai adiantar falar, nós vamos olhar e falar: olha lá o irmão fulano lá dentro, já está lá, a irmã está lá, deixa eu entrar também, Senhor. Não te conheço. Não sei quem você é. Aqui você não entra. E a porta será fechada. O convite está sendo feito aos gentios no reino de Deus. Muitos que esperam entrar ficarão de fora, irmãos. E Jesus termina aqui dizendo que últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. Quem foram os primeiros?
Judeus. Olha como Lucas está construindo essa imagem para, eles que achavam que iam ser os primeiros, estão ficando por último. E estão correndo muito risco de ficarem do lado de fora se não se arrependerem. Agora, muitos últimos, que são vocês, que o evangelho está chegando para vocês agora, chegou primeiro lá para eles, mas eu estou trazendo para vocês agora. O evangelho é para toda a humanidade. Vocês que são os últimos, vão se tornar primeiros diante de muitos que estão rejeitando o evangelho, estão rejeitando o reino de Deus. Salvação, que é o ponto central que a gente tem que prezar, irmãos. Não adianta estar na igreja se a igreja não estiver aqui. Não adianta dizer eu sou do reino de Deus se o reino não estiver aqui. Não adianta dizer eu sou de Cristo se Cristo não estiver aqui. O reino tem que frutificar aqui dentro. É na nossa vida, é no nosso coração. É aqui que tem que fazer a grande diferença. Amém? Vamos terminar verso 31, a última parte desse capítulo. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Engraçado, no meio de tanta perseguição, tinha alguns fariseus que ainda gostavam de Jesus. Estavam preocupados com ele, com a segurança dele. E Lucas até registra isso. Ele respondeu, versículo 32, vão dizer àquela raposa, ou seja, a Herodes: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã. E no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E aí ele faz um lamento. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Olha aí, mais uma ligação. Lembra lá da árvore de mostarda? Da mostarda? Abrigando, Olha a ideia, olha a imagem sendo construída. A árvore que abriga, O reino que Daniel falou que abriga. Aqui Jesus usa, olha, quantas vezes, igual a galinha, sabe quando a galinha pega os pintinhos e vai botando todos eles embaixo da asa e vai fechando todos eles para ficar todo mundo quentinho, abrigado ali? Eu quis fazer isso com vocês, mas vocês não quiseram. Versículo 35, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito que vem em nome do Senhor. Então, primeiro aqui é citado Herodes, Por que essa preocupação com Herodes? Porque Herodes, por ser governador ali da Galileia, ele tinha mais autoridade na Galileia do que muitos sacerdotes tinham em Jerusalém. Jerusalém era o local, Era o ponto focal dos sacerdotes ali, eles que mandavam, eles que dominavam tudo, eles que tinham influência social, política, eles que determinavam tudo. Mas na Galileia, a influência deles não era grande assim. Então lá Herodes tinha influência maior. Então a preocupação era qual? Herodes podia matar Jesus. Ele não mandou matar João Batista? Não passou por nenhum julgamento dos sacerdotes. Pega João Batista, prende ele. E depois, com aquela situação da sua enteada, corta a cabeça dele. E assim se fez. Nenhum sacerdote interferiu. João Batista não foi levado a juízo em Jerusalém. Ali quem mandava era Herodes. Ele era governador daquela região. Então, eles sabiam que Jesus corria um grande risco. Por isso ele estava sendo alertado. Mas Jesus, irmãos, nós sabemos que ele é o Filho de Deus. Amém? Era o Deus encarnado na terra, o verbo que se fez carne. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão
Ele sabia exatamente o que iria acontecer com ele, pois a palavra de Deus nos diz que a vinda de Cristo, a salvação na cruz já tinha sido pré-determinada por Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado. O plano de salvação já havia sido determinado no coração de Deus. Então Jesus sabia do que estava acontecendo. Ele diz: não, fiquem tranquilos, eu não vou morrer aqui na Galileia, não. Profeta, ele morre em Jerusalém. Ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele já tinha alertado várias vezes os seus discípulos: olha, o Filho do Homem será preso, será julgado, será condenado, ele vai ser abandonado, ele vai ser humilhado, mas ele vai voltar, ele vai ressuscitar. Por isso Jesus usa aqui hoje, amanhã e no terceiro dia. Olha como Jesus já está construindo ali a ideia, mostrando, ao terceiro dia, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele já está falando do seu sacrifício na cruz do Calvário, que iria acontecer com ou sem Herodes. Não era Herodes que ia determinar a morte de Jesus. Quem mandou matar Jesus não foram os sacerdotes. Quem mandou matar Jesus não foi Pôncio Pilatos. Jesus deixou bem claro: eu entrego a minha vida, eu a dou, ninguém a tira de mim. Jesus não foi assassinado, ele não sofreu um homicídio, não foi uma emboscada. A gente olha, e eles pensavam na época que era isso, só que Deus, irmãos, está sempre no controle de tudo o que acontece. Por isso que nos dias de hoje a gente não tem que temer, a pandemia, o que vai acontecer, irmãos? A nossa vida está nas mãos de Deus, e o que aconteceu até agora e o que vai acontecer depois já está escrito no coração de Deus. Não é homem que determina, o homem pensa de maneira vã, ele acha que está controlando tudo. Que tolo é o homem que não sabe que Deus é o Senhor e Rei do universo. Ele é o Rei da história. Reinos se levantam e são abatidos pela sua ordem. Ele é o Senhor. Então Jesus está dizendo: não, peraí, não é Herodes, não. Eu já estou indo para Jerusalém porque é lá que eu vou morrer. Ele já sabia disso. Assim como outros profetas, lá também morreram. E Jesus apresenta aqui Jerusalém, que era o centro da devoção judaica, o centro religioso da nação, desde a criação do reino, com Davi, que Davi estrutura todo o reino, constrói Jerusalém como capital, e intenta no seu coração, projeta, planeja a construção do templo. Ele não constrói, porque Deus não permite, mas ele planeja tudo, ele faz a maquete, ele faz os desenhos, ele junta material, ele organiza toda a obra. Ele já visualizou através de Deus aqui Jerusalém é o centro religioso. Mas aqui a gente vê que Jesus lamenta, vendo que Jerusalém, pela sua religiosidade, pela falta de arrependimento, por não deixar o reino de Deus entrar em seus corações, Jerusalém virou o lugar de martírio de profetas. E assim como Jesus, muitos outros morreram em Jerusalém. Por quê? Porque pregaram a verdade. Porque pregaram arrependimento, porque anunciaram, profetizaram as Escrituras. Olha, Deus está chamando vocês ao arrependimento. Mata esse homem, mata ele, acaba com a vida dele. Está falando demais, quer tumultuar as coisas aqui. Então Jesus lamenta, porque aquilo que era o plano de Deus, de Jerusalém, o povo de Deus, que Deus separou desde Abraão, que Deus anunciou: olha, de ti farei uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus olha para Jerusalém e vê tudo acabado,
Eles foram para outra direção. A presença de Deus que, apesar de abrigar, de aninhar, ela tinha sido rejeitada. Jerusalém que rejeita. Jerusalém que apedreja os seus profetas. Jerusalém que se opõe a Deus e a sua lei, a sua palavra. Embora tenha a aparência de religiosidade, embora tenha a aparência de que nós somos o povo de Deus, aqueles rituais, aquilo tudo ali, mas Jesus olha e vê, não, vocês não têm o reino de Deus. A semente, o grão de mostarda não cresce em vocês. O fermento não leveda a massa no coração de vocês. Por quê? Porque não há arrependimento nos corações. Não há uma mudança de vida. E Jesus termina apontando para algo com um juízo terreno, porque, irmãos, não é só o juízo final que é juízo de Deus. Ao longo da história, Deus também traz juízos sobre a terra, juízos sobre o seu povo e juízos sobre a humanidade. Então há coisas que acontecem que a gente vê que é claramente a mão de Deus já trazendo juízo, antes até do juízo final. Então ele fala aqui, eis que a casa de vocês, versículo 35, ficará deserta. Jesus já está predizendo, Jerusalém ficará desolada. O que aconteceu no ano de 70, depois de Cristo? Jerusalém foi destruída, totalmente destruída. A desolação, a destruição da cidade santa. E Jesus anuncia, vocês não me verão mais, até o dia em que virão cantando, bendito que vem em nome do Senhor. Salmo 118, que justamente fala sobre isso. Então Jesus está falando, a próxima vez que eu entrar aqui, que foi na entrada triunfal, lembra? Às vésperas da Páscoa, que Jesus entra, é aclamado, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O Salmo 118 era cantado na Páscoa. Por todos os que vinham viajando, entrando em Jerusalém, eles vinham cantando, entre eles o Salmo 118, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus adentra Jerusalém, sentado naquele jumentinho, eles cantam isso também. Eles declaram o Salmo 118, Jesus mostrando, olha, eu vou morrer ali, mas há um propósito nisso tudo, é a salvação daquele que se arrepende, daquele que recebe o reino de Deus em seu coração. Olha como Lucas constrói isso. De uma religiosidade a uma verdadeira salvação em Cristo que deu a sua vida por nós. E é isso que é o Evangelho. E é um processo, irmãos, não num dia. Não há garantia de eu estar na igreja. É algo que eu e você temos que construir todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser salvos pela graça de Deus. Todos os dias. E essa é a mensagem do Evangelho. Em que todos digam, que Deus te abençoe rique e abundantemente. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Semana que vem daremos continuidade ao capítulo 14. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse alerta. Teu reino já veio para nós. Nós podemos desfrutar desse abrigo, dessa sombra, da salvação em Cristo Jesus, aquele que veio para nos salvar. Mas o que aconteceu com Israel, Senhor, é um alerta para nós. Para não nos tornarmos religiosos, vazios, achando que já temos tudo resolvido. E ainda acusamos os outros de pecadores. Guarda o nosso coração, Senhor. Desperta o teu povo, a tua igreja, Senhor. Nesses tempos tão difíceis, desperta a tua igreja. Desperta o teu povo para o arrependimento.
para a confissão de pecados, para a mudança de vida, para uma dedicação maior a Ti, para uma entrega maior a Ti, Senhor, para uma vida transformada pelo Teu poder. Que essa semente cresça no nosso coração e se transforme em uma árvore que venha abrigar muitas outras vidas. Que esse fermento venha levedar a massa do nosso coração e fazer crescer o Teu reino em nós, para ser também transmitida a muitas outras vidas. Uma massa que não sirva só para nós, mas sirva para muitos outros, para alimentar corações famintos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua morte na cruz do Calvário, que foi o que deu sentido e razão a tudo que cremos, a tudo que somos através da Tua palavra. Muito obrigado pelo estudo dessa noite. Em o nome de Cristo Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Quarta-feira que